Olá, eu me chamo Daniela, sou escritora e leitora e hoje eu vou analisar essas duas obras da Anais Nin, Henry e June, ou Henry e June, e Delta de Vênus. Anais Nin é uma escritora de grande relevância do século XX. Ela nasceu em 1903 nos arredores de Paris e faleceu em 1977 nos Estados Unidos. E durante toda a vida ela ficou nesse eixo de Paris, né, Europa e Estados Unidos. Ela ia e voltava, ia e voltava. Mas, enfim, o que eu tenho para dizer dessa obra é que sim, ela é uma excelente escritora, porém, algumas coisas eu gostaria de ponderar e citar aqui para vocês. Começando com este livro aqui, Delta de Vênus, também conhecido como Histórias Eróticas. A parte carnal, te confesso que não me chamou a atenção. Nos dois livros dela, eu não vou me aprofundar na parte carnal, porque não foi o que a minha atenção se prendeu e também o que me afetou. Foi, na verdade, o que está por detrás dessa história. A exploração da dubiedade de sentimentos está o tempo inteiro. Ela fala desses contrastes de sentimento, de ter a curiosidade, mas também a repulsa, mas também o desejo. Ela cita essa contradição dos seres humanos, própria dos seres humanos, e também o livro, ele tem ondulações que se entrelaçam, sabe? E também eu achei que foi de grande relevância ela explorar uma pessoa intersexual, por exemplo. E já naquele tempo tem uma personagem, a Mafolka, que é intersexual e gosta de mulheres. Esse caráter já é diferente para a época e já marca também, e também a exploração da sexualidade em contextos religiosos. Também foi interessante enumerar que, na verdade, às vezes a procura de feminilidade no homem faz com que estes sejam agredidos, digamos assim, mas só lendo para entender. Agora vou me aprofundar mais no Henry e June, que foi o que eu gostei realmente, porém algumas coisas me desagradaram nesta leitura. Na capa já vemos a Anaís e a June, mulher do Henry, dando a entender que centraria nelas, porém não é o que ocorre, é mais centrado no amor da Anaís pelo Henry, ele é o verdadeiro amor da Anaís, e a June, na verdade, a Anaís trata só como uma mulher fútil. Só que é fútil aos olhos dela, não quer dizer que ela era realmente fútil. Eu não acredito que ela era só uma personagem, mas tanto o Henry quanto a Anaís fazem pouco caso dela. Neste livro, ele na verdade é um relato, são relatos do diário pessoal da Anais Nin. Então eu tenho algumas críticas, mas claro que ela como escritora não é responsável, porque era o relato pessoal dela, mas dá para ver algumas coisas, como por exemplo as oscilações dela. Ela não era uma pessoa muito estável emocionalmente, apesar dela tentar sempre racionalizar tudo. Tu vê, já que ela teve o contato com a psicanálise desde cedo, isso está muito presente tanto neste livro quanto este livro. Se ela não tivesse tido o contato com a psicanálise, ela não escreveria, dificilmente escreveria dessa forma. Tu percebe que os desejos internos dela são exorcizados no papel de uma forma muitas vezes extremista, vulgarizada e também muito dramática. Tem uma entonação muito dramática. Lendo qualquer frase desse livro, você já nota esse teor mais dramático, por mais que ela tente sempre ser uma pessoa racional. Ela era uma pessoa racional para a época também. Ela era uma mulher mais... tentava ser mais assertiva. Porém, vemos essa presença
no linguajar dela. Essa questão da linguagem também me incomodou um pouco na obra. Por um lado, é uma linguagem bonita. Alguns já descreveram como poética, mas eu não concordo com essa afirmação. Eu não acho que seja poética, porque poesia é muito mais do que isso. Eu não considero poética, eu considero ela uma prosa, porém uma prosa bonita, enfeitada, só que também tem o lado da linguagem ser extremista. Esses verbos aqui, por exemplo, são muito agressivos, os verbos que ela usa, e os adjetivos também, para denominar as coisas. Daí tu já percebe que a conexão dela enquanto mulher com o mundo externo é muita, por vezes, desigual, é por vezes desestruturado, entende? Ela sente numa intensidade muito sufocante para ela mesma. Tu lê e se sente sufocada porque ela tenta ter esse contato com o mundo externo, mas através de um profundo sentimento de inferioridade que é exposto em cada uma dessas páginas, porque apesar da liberdade de relacionamentos que ela tem, ela não se sente assim completa, ela não se sente plena. A plenitude dela não aparece, ela até se trata com um psicanalista e o psicanalista piora isso ainda, muitas vezes até tá em cima dela. E tu nota que nessa narrativa você nota que muitas vezes o olhar que ela está tendo pro mundo dela é mais cruel do que precisaria, sabe? Claro, a gente não está no lugar dela, a gente não viveu a vida exatamente nas circunstâncias que ela teve no século XX, né? De 1903 a 1977, a gente não viveu essas coisas. Porém, você nota que a percepção dela sobre si mesma é muito cruel. É cruel e é culposa. Ela se culpa e ela é cruel, ela se acha pior do que ela realmente é. É isso que é engraçado, é a relação dela no reflexo com ela no espelho. Isso não está escrito no livro, mas já dá para ter uma interpretação, sabe? Eu estou falando da minha análise. E tu vê que é pior, entendeu? Ela até cita alguns traumas que ela viveu. E o fato de ter vivenciado essas coisas transformou ela, tanto que ela se trata com um psicanalista. Mas o psicanalista também faz uma salada de fruta. Colocou que ela era, na relação, todas as possíveis figuras femininas que o parceiro dela tinha. Que ela era mãe, amante, filha. Daí eu percebi, ele colocou todas as figuras femininas possíveis. Eu acho que quando tu faz isso, tu não tá só pesando mais uma situação que já é difícil, mas tu estás fazendo totalmente generalizando um estereótipo da mulher. Mas, enfim. E também o que eu acho, assim, ela se sente tão inferior porque não teve atenção do pai e por outras questões pormenores. Só que ela tem essa relação com o espelho, né? Que ela também às vezes não gosta do corpo dela. Só que não aparece no livro em nenhum momento ela se olhando no espelho, sabe? Ela não relata isso, mas ela fala, né? Ela quer saber a opinião das pessoas sobre o corpo dela. Ela deixa que outras pessoas deem as suas opiniões ou validação para ela. E né, nesse cenário ambíguo, né? Porque ela tem essa relação ambígua com a June, uma hora está competindo com ela, outra hora está a amando, querendo ser a parceira dela. Ela não diz propriamente isso, mas querendo ser a parceira sexual dela, né? Querendo ser amante da June, que é a mulher do Henry. E outra hora ela tem medo que a June tome o Henry dela. É toda essa ambiguidade e em todas as relações dela ela carrega essa ambiguidade. Ela oscila muito, como eu já disse, oscila pra caramba. E nessa narrativa, o que traz pro leitor? Eu, como leitora, achei que tem que fazer umas pausas durante a leitura. Eu tive que fazer algumas pausas
durante a leitura para eu não ficar pesada, entende? Para isso não pesar, porque também quando você não dá um alívio para o leitor, isso pesa profundamente, entende? Mas são interessantes as relações dela com os homens. Ela se relaciona com mais de um homem, né? Em torno de uns 3 ou 4. E você vê que são todos diferentes. E eles têm questões dramáticas também muito difíceis. Eles têm sempre o peso dos demônios deles, né? E ela, ora, admira eles, ora acha eles frágeis demais, ora quer uma coisa, ora quer outra. Mas, claro, essa flutuação dos desejos é presente na narrativa. Mas, tirando isso, é uma leitura muito, assim, interessante de um ponto de vista social, sabe? Porque também ela foi uma referência literária, tanto literária quanto psicanalítica, quanto antropológica também. Tem gente que analisa a antropologia por meio das obras dela, até porque é uma cultura diferente, né? É uma cultura diferente em questões relacionamentais e questões sociais também. Daí meio que ela brinca também, uma coisa boa que ela brinca um pouco com esses padrões, entende? Ela subverte alguns padrões sociais da época, mas não necessariamente isso traz algo positivo para ela, sabe? Mas acho que vale a pena ler e ter a sua opinião. Vale a pena. A narrativa também tem várias declarações de amor muito bonitas, tanto dela com o Henry quanto dela com a June, e também com o Hugo. Ela fala, né, que ele é mais um amigo para ela, né, se tornou mais um amigo, e ela se culpa o tempo inteiro das ações dela. E, inclusive, durante a narrativa, ela considera uma doença escrever no diário, porque ela tomava nota de tudo, tudo. Eu, pessoalmente, não considero doença escrever em diário, mas se depende também do peso que ela carregava e estava colocando, né? Porque também se ela estava dando importância demais a pormenores, né, no diário, então talvez ela tivesse dando uma narrativa preocupante para ela mesma. Talvez ela estivesse, em vez de subverter os próprios problemas perante uma tarefa prática, também ela estava aumentando os problemas. E também uma outra coisa que eu notei, uma lente de aumento nos problemas dela. Mas claro, a própria pessoa sempre acaba colocando uma lente de aumento naquilo que lhe é mais valioso. Por hora, é isso que eu gostaria de dizer. Obrigada. Se inscreva no meu canal e conheça minhas obras. Obrigada.